Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo, o meu objetivo aqui é simular, montar e simular um circuito regulador de tensão básico aí do tipo série. Um regulador de tensão que utiliza um transistor bipolar de junção e o diodo Zener aí fazendo a função de regular a tensão de saída. Bom, então vamos lá montar o nosso regulador. Para isso a gente vai usar o Proteus 8. Eu estou usando aqui o Proteus 8.9. Eu vou criar aqui um novo projeto. Aqui a gente seleciona onde vai salvar, o nosso arquivo. Eu vou deixar aqui na área de trabalho. Vou dar o nome de regulador série. Nesse circuito, nós estamos considerando um regulador do tipo linear, usando um transistor bipolar de junção, operando como uma fonte de corrente, ou um amplificador. Então, o primeiro ponto aqui é buscar os componentes. Eu vim aqui na biblioteca, eu vou pegar o resistor genérico, vou buscar ele aqui, um resistor, um diodo Zener. O diodo Zener, eu vou digitar Zener, e aí ele vai listar uma série de opções de diodo Zener. Eu vou selecionar aqui o Zener de 5.6. Vou pegar o Zener de 5.6. Vou pegar também uma fonte. Aqui é uma fonte variável. Lembrando que essa fonte variável, ela não vem nativa na biblioteca do Proteus. Essa fonte é uma fonte separada, A gente tem que incluir essa biblioteca. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o arquivo dessa fonte aqui, para que você possa utilizar ela caso você queira utilizar essa fonte variável aí, fonte de tensão variável. Esse nome VPS vem de Supply Power Voltage, é uma fonte de alimentação de tensão. Agora, além da fonte, a gente precisa do transistor também. Eu vou trabalhar aqui com transistor TIP, eu vou considerar aqui a utilização do TIP 29. TIP 29, ele já listou aqui. Vamos trabalhar com TIP 30. TIP 31. Vou pegar um de menor potência, então vamos trabalhar com TIP 31. Beleza. Então pegamos todos os elementos que a gente precisa. Eu vou colocar aqui minha fonte variável. Vou clicar aqui com o botão direito e ajustar o valor dela. Vou chamar ela aqui de 12 volts. Essa fonte tem um range, aí, uma faixa de valores de 0 a 12 volts. Vamos colocar aqui um valor de 0. Se a gente colocar para simular, vejam que nós temos aqui o incremento e o decremento. Se eu vier no incremento, ela vai variar de 1 em 1 volt, até 12 volts, que é o valor máximo que foi ajustado. Vou pegar o transistor, vamos colocar o transistor aqui, vou girar ele, beleza. Vou pegar um resistor, na verdade eu vou precisar de dois. O resistor limitador de corrente, que é o resistor que vai polarizar o meu diodo Zener, e eu vou usar um outro resistor aqui na saída, para representar a minha carga RL. E essa carga, eu vou pegar um exemplo aqui de uma carga de 1 kΩ. O meu Zener, nessa configuração de regulador, lembrando que é o nosso regulador chamado de regulador série, porque o transistor está em série com a minha carga. Vejam, o transistor está aqui, a fonte é a entrada e a carga é a saída. O transistor está no meio do caminho. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou espelhar, dar um mirror aqui no eixo X, para ficar mais fácil. Já vou sair com positivo e ligar ele direto aqui no meu transistor. Vou movimentar aqui um pouco a fonte. Aqui a gente já faz também a conexão do meu resistor e polariza o Zener. Vou sair com o negativo aqui e já ligar direto na minha carga.
Beleza? Outro elemento que nós vamos utilizar aqui são os nossos instrumentos, né? Teoricamente, os nossos instrumentos eles não podem influenciar no nosso circuito. O amperímetro ele é, né, um elemento muito próximo de um curto-circuito, né? Deveria ser um curto-circuito idealmente. E o voltímetro deveria ser um circuito aberto e não influenciar, né, na corrente, na tensão, né, no meu circuito. Vou colocar um outro voltímetro aqui em paralelo com o meu diodo Zener, só para nós observarmos aqui a tensão Zener regulada. E no nosso caso aqui vai ser 5.6. Beleza, o amperímetro, vou passar ele aqui para a escala de miliamperes para ficar mais fácil. Então a gente vai fazer dois testes para poder verificar aqui o nosso circuito. Perdão. Primeiro teste, né? Vamos simular primeiro. Bom, nós temos então o nosso circuito simulável. Deixa eu melhorar aqui a visualização. Aqui então nós temos a fonte, né? E insere com a minha carga um transistor. Eu posso vir aqui também colocar um voltímetro aqui para a gente observar a tensão, a queda de tensão em cima do meu transistor, para verificar que esse circuito não é um circuito com boa eficiência, principalmente para aplicações de potência. Ele se limita apenas a aplicações de baixos sinais, principalmente de potência. Então, nesse caso, veja, eu tenho 12, eu tenho praticamente 5 volts em cima da carga e os outros 7 volts vão estar em cima do meu transistor. Então o transistor ele é um elemento em série com a carga, ele é meu elemento de controle. Se essa tensão aumentar ou diminuir, ele irá aumentar ou diminuir sua queda de tensão, mantendo a tensão fixa em cima de quem? Do meu resistor. Agora, por que esse resistor tem a tensão fixa? Por que esse circuito aqui ele torna-se especial mantendo a tensão fixa em cima do meu resistor? A jogada está no Zener. Eu polarizo o Zener por essa malha, né, tensão de entrada, R1 e Zener. Eu polarizo o Zener. Polarizando o Zener, o meu Zener vai regular a tensão. Vejam que o meu Zener está regulando aqui 5.55 volts. Um outro detalhe, eu vou vir aqui, ó, eu tinha deixado um resistor de 10K. Aqui vamos diminuir o valor dessa resistência. O valor dessa resistência está muito alto. A corrente no Zener estava muito baixa. Vejam que aumentando o valor da corrente, eu diminuí a resistência, deixei uma resistência de 220 ohms, né, reduzi drasticamente. Vejam que a tensão do Zener é praticamente a tensão que ele promete regular, que é de 5.6. Está um pouquinho maior aqui, né? Mas é praticamente a mesma coisa. Então, dessa forma, o que está acontecendo aqui no nosso circuito? Com esse resistor vai ser fixo, o Zener será fixo. O meu transistor bipolar de junção é especificado, né, um componente específico aqui, também vai ser fixo. Então, o que vai variar no meu circuito? A minha tensão de entrada pode variar e a resistência da minha carga. Então, esses dois elementos, se eles variarem, o ideal de um regulador de tensão é que a tensão em cima da carga não varie. Então, nessa situação, nós estamos com praticamente 7 volts aqui e 5 volts aqui. Esses valores subiram um pouquinho em função da polarização do meu Zener aqui, que eu aumentei a tensão em cima do Zener, né, aumentando a corrente Z aqui de operação. Agora, vejam o seguinte, eu vou tirar da simulação, vou vir aqui, deixa eu aproximar melhor aqui. Agora eu vou ajustar essa tensão para 6 volts, né? Vou deixar ela em 6 aqui. Em 6 volts, vejam que nós temos, ó, eu vou trabalhar com 6 volts porque uma tensão abaixo da tensão Zener vai fazer com que o meu diodo Zener não opere como um Zener, não regule tensão. Então, abaixo da tensão Zener, né, realmente, se a minha tensão de entrada cair abaixo da tensão do diodo Zener do regulador de tensão, nós não iremos regular. Mas também aí é querer demais, né? Vamos considerar que de 6 a 12 volts são a variação.
Então eu tenho 6, o meu zener está regulando, em cima da minha carga eu tenho 5 volts. Se eu subir, né, eu vou vir aqui, ó, subir o valor, subir para 7. Subindo para 7, o que aconteceu? A tensão em cima da minha carga, ela praticamente se manteve a mesma. Subiu aqui, ó, aproximadamente 40 milivolts, né, que é praticamente nada. Vou continuar subindo. 8. A tensão em cima da carga subiu mais 20 milivolts, ela praticamente está com 5 volts. Depois 9, subiu mais 10 milivolts. 10, 11 e 12. Então a gente nota que a variação da tensão de entrada de 6 até 12, o que aconteceu com a tensão de saída? Se manteve fixa, né? Se mantendo fixa, fazendo jus aí ao papel de regular a tensão em cima da carga. Agora, outra situação que a gente pode simular é vir aqui e colocar uma resistência de carga maior. Vou colocar aqui 4K7. Estou aumentando aí em quase 5 vezes a resistência. Consequentemente, eu estou diminuindo a corrente. Mandando simular, olha o valor da minha tensão. Subiu, né? Pouca coisa. Eu estava com 5 e ela foi para 5.13, subiu 130 milivolts. Essa pequena variação, em função da variação da tensão de entrada ou da resistência de carga, ela vai acontecer. O que a gente tem que considerar é que essa variação não é significativa, é praticamente 5 volts. Então não vai me causar problemas, não vai realmente mudar as características do circuito que eu estou alimentando, da minha carga. Então, né, a gente viu aí que a tensão quase que não se alterou. Agora fazendo o contrário, de 1K vamos para 470, vamos diminuir mais de 2 vezes o valor da resistência, aumentando a corrente. Ó, o que a gente fez com a corrente? Nós aumentamos a corrente. E a tensão, né, em cima da minha carga praticamente com 5 volts. Então, o que deu para perceber aqui? Que com a variação da tensão ou a resistência, né, a variação da tensão de entrada ou da resistência de carga, a nossa tensão na carga se mantém fixa. Agora detalhe, esse circuito aqui torna-se muito indesejável a partir do momento que essa corrente vai crescendo, vai aumentando. Vejam nessa situação, né, se nós temos aproximadamente 10 mil volts, né, vezes 5, a gente vai ter 50 miliwatts. Eu estou arredondando aqui, aproximadamente 50 miliwatts dissipado por esse resistor, que é a nossa carga. Porém, o nosso transistor, que é o meu elemento de regulação, eu tenho 7 volts praticamente nele. 7 vezes 10, 70 miliwatts. Para que minha carga dissipe 50 miliwatts, eu estou jogando fora, né, 70 miliwatts. Eu tenho uma eficiência menor do que 50%. Então, realmente, esse tipo de circuito, ele é aplicável para circuitos de baixa potência, ok? E um detalhe importante é que, em função da minha resistência de carga, nós temos que especificar o nosso transistor, né? O transistor deve ser especificado considerando a tensão máxima na entrada e também a corrente da minha carga. Vale reforçar agora, para fechar, que esse circuito é um circuito básico, não é um circuito sofisticado de regulação linear do tipo série. É um circuito básico, né, que pode ser utilizado aí de forma fácil, simples, né, projetado de uma forma simples, e com certeza funciona, com as suas limitações, mas funciona e é adequado para baixas potências. Ok, gente? Dessa forma...